Meus irmãos, eu descobri que eu estou ficando velho. A gente lembra de algumas coisas, mas não lembra direito e nem lembra de tudo mais. Dizem que depois que a pessoa teve Covid, piora mais ainda. E eu tive Covid. Então, a história que eu ouvi há muitos anos atrás, o patrão tinha uma funcionária nova, e ele disse para ela: olha, alguém vai me ligar, vai entrar em contato comigo, eu não sei quem é, mas ficou de entrar em contato comigo. Naquele tempo não tinha celular, onde a gente tem o número das pessoas. Vai ligar para fazer um grande negócio comigo, você anota tudo direitinho aí, eu preciso dar uma saída, e ele pode ligar quando eu chegar. Aí o patrão saiu e chegou. Quando ele chegou, e aí? Aí ela disse assim: patrão, foi mesmo, alguém ligou, marcando um encontro com o senhor não sei aonde, não sei que dia, nem que horas e nem para quê. Ela deu o recado, mas não adiantou absolutamente nada. Eu ouvi uma mensagem no texto que eu vou ler e compartilhar com os irmãos, mas eu não lembro quem pregou essa mensagem nem aonde. Eu penso que foi numa convenção nacional nossa e que foi o pastor Vacílios. Eu não vou reproduzir a mensagem dele, até porque eu não copiei, eu não gravei. E até porque ele pregou com mais propriedade do que eu, com mais autoridade, com mais experiência do que eu. Mas eu lembro que eu ouvi aquela mensagem e ela falou muito comigo. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, lembrando de algumas coisas e outras coisas que Deus foi me dando. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 29. Livro de 2 Crônicas, capítulo 29. A partir do versículo 1. Eu vou ler só os 11 primeiros versículos, tá? 2 Crônicas, capítulo 29, versos de 1 a 11, dizem assim: tinha o rei Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estás vendo com os próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Eu lembro que o pregador daquela noite, isso eu lembro bem direitinho, ele disse que esse versículo de número 7, ele deveria ser lido de trás para frente. Então, assim sendo, a última frase seria: fecharam as portas do pórtico. O pórtico era a entrada coberta de alguns edifícios, de um templo, por exemplo. E ele está se referindo aqui ao templo de Salomão, quando as portas do templo foram fechadas. E aí eu pensei nesse texto, meus irmãos, porque há pouco tempo, um grande pregador
reconhecido aqui no Brasil, em uma das suas mensagens, ele mencionou sobre a quantidade de templos que estão sendo fechados na Europa e nos Estados Unidos. Naquela mesma mensagem, lembro-me dele ter falado que a quantidade de cristãos que vão à igreja hoje na Inglaterra é de mais ou menos 4%. 4% apenas dos cristãos hoje, ali na Inglaterra, frequentam as igrejas. E a sensação que eu tenho é que se nós não cuidarmos, nós iremos pelo mesmo caminho. Se nós já não estivermos seguindo esse mesmo caminho, porque nós temos percebido que depois dessa pandemia, a igreja brasileira, ela não voltou como era antes. Há um tipo de um declínio espiritual, as pessoas desanimadas, as pessoas deixando de frequentar os cultos, as pessoas escolhendo apenas um dia, uma reunião, um culto para participar, outros achando melhor ficar em casa porque é mais cômodo. Nós sabemos que alguns realmente ficam em casa porque não podem vir, estão enfermos. A gente consegue alcançar essas pessoas, outras porque moram longe e gostam de participar dos nossos cultos. Mas parece-me que algumas pessoas, o não vir à igreja não se justifica de maneira alguma. E pensando se essas igrejas ali na Europa e nos Estados Unidos fecharam, é porque as pessoas que frequentavam essas igrejas pararam de frequentar. Se elas tivessem continuado frequentando essas igrejas, não teriam sido fechadas. E eu fico imaginando, porque foi mostrado algumas fotos, aqueles templos históricos, bonitos, onde hoje são transformadas em museus, mesquitas, teatros e até em boates. Templos que foram construídos para a glória de Deus, templos que foram construídos, eu imagino, com muito suor e lágrimas. Eu lembro de ter ouvido aqui da nossa igreja, por exemplo, esse prédio aqui ao lado, onde funciona o departamento infantil. Se não me falha a memória, que já está um pouquinho mais velha do que quando eu comecei essa palavra, pelo menos alguns minutos, eu entendi que os irmãos saíram do trabalho, vieram direto para a igreja, porque a laje tinha que ser feita de uma vez só. Não pode começar, parar e não, tem que ser feito de uma vez só. E esses irmãos passaram a noite toda aqui para fazer essa laje, onde funciona o departamento infantil. E algumas irmãs preparando um café, um lanche para os irmãos, passaram a noite toda e alguns, ao terminar o serviço de manhã, saíram daqui e voltaram direto para o trabalho. Então nós só temos hoje o que nós temos porque alguém lá no passado pagou preço. Foi com suor, lágrimas e orações. E se aqui aconteceu isso, eu fico imaginando que em algumas dessas igrejas aí que foram fechadas, aconteceu a mesma coisa. Templos onde homens e mulheres de Deus se reuniram para cultuar a Deus, para buscarem a Deus em oração. Templos onde muitas pessoas conheceram a Jesus Cristo como o Salvador e o Senhor de suas vidas. Lugares onde o nome do nosso Senhor Jesus Cristo foi glorificado. E por causa daqueles que deveriam ser fiéis, cessaram as suas atividades para vergonha e tristeza de todo cristão. Não só aqueles que foram os últimos a sair, mas de todos os cristãos, inclusive nós. Agora eu queria que você guardasse isso na sua mente. O declínio de uma igreja é o resultado direto do declínio espiritual na vida das pessoas que compõem essa igreja. Uma igreja só declina espiritualmente porque houve declínio espiritual na vida das pessoas que frequentam essa igreja. E como é que uma igreja, ela declina ao ponto de fechar as suas portas? Isso não acontece da noite para o dia, e nem do dia para a noite. É um processo
que muitas vezes se torna até imperceptível para algumas pessoas. Para algumas pessoas. E hoje eu vou trazer uma mensagem que pastor não gosta de pregar. Essa semana eu visitei uma pessoa enferma e no meio da conversa eu perguntei para ela: você sente alguma dor em função da enfermidade? E essa pessoa me disse: não sinto dor nenhuma. As dores que eu sinto são dos procedimentos que foram feitos em mim. Então me furaram aqui, enfiaram agulha, tal, isso aí está doendo. Mas o procedimento foi feito para o bem dessa pessoa. Mesmo que tenha doído, mesmo que ainda esteja doendo, mas é para o bem dela. Então talvez aconteça isso aqui essa noite. É um procedimento para trazer cura, para nos acordar, para nos despertar. Então vamos ver o versículo de número 7 aí, como o irmão lá falou, de trás para frente. O versículo 7 diz assim: fecharam as portas do pórtico, do templo, apagaram as lâmpadas do templo, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Então, invertendo, não ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, não queimaram incenso, apagaram as lâmpadas e, por fim, fecharam as portas. Bom, o que leva um cristão que conhece Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, que frequenta uma igreja, que muitas vezes participa do ministério de louvor, outras vezes dão aula de escola dominical, às vezes têm cargos na igreja, o que leva essas pessoas a fecharem o coração para Jesus e, consequentemente, podendo até mesmo levar uma igreja a fechar as suas portas e cessar as suas atividades. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, é muito conhecido nosso, nós encontramos uma carta sendo dirigida a uma igreja na cidade de Laodiceia. E uma das coisas que é dita àquela igreja é Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, a porta estava fechada. Uma vez eu ouvi alguém dizer que esse versículo não pode ser usado para evangelizar porque não está sendo dirigido para uma pessoa, está sendo dirigido para uma igreja. Mas uma igreja não é parede, uma igreja não é cimento e tijolo, uma igreja são pessoas. Se a igreja de Laodiceia está com as portas fechadas, é porque as pessoas que lá frequentavam estavam com o coração fechado para Jesus. Tanto que diz: se alguém ouvir a minha voz, alguém, um ser humano, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, vale para nós também. Agora, o que eu acho mais triste nessa carta da igreja de Laodiceia é uma frasezinha que diz assim: e nem sabes. Aquela igreja dizia para si mesma: nós somos ricos, nós somos abastados, nós não precisamos de coisa alguma. Quase que disseram assim: nós não precisamos nem de Deus. Afinal de contas, nós temos um bom emprego, somos concursados, ou trabalhamos numa empresa onde nós temos estabilidade. Afinal de contas, eu tenho uma boa quantia de dinheiro depositada no banco, ou eu tenho um bom plano de saúde, ou eu isso ou aquilo. Quase que nós estamos dizendo isso nos dias de hoje. E há quem diga isso: o ser humano não precisa mais de Deus. A tecnologia resolve, o conhecimento resolve. E parece que há muitos cristãos assimilando isso. E mesmo que não diga com os lábios, mas diz com as atitudes. E era assim a igreja de Laodiceia. Nós somos ricos, somos abastados, não precisamos de coisa alguma. E Deus disse para ela: coitado, vocês nem sabem, não estão nem a par da situação. Eu tenho pensado muito, orado muito, em relação à igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu só posso falar aqui do Brasil, porque eu não conheço lá fora. Mas uma das profecias que eu estou vendo que mais está se cumprindo acerca da volta de Jesus é quando Jesus Cristo diz que as pessoas que viveriam próximos à sua vinda viveriam como no tempo de Noé. Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, cuidando da sua vida, dos seus negócios.
E aí Jesus Cristo diz, não perceberam senão quando veio o dilúvio. E era tarde demais. A nossa alma, ela é muito importante para Deus. O nosso corpo vai virar pó, mas a nossa alma não. Então nós precisamos entender que quando nós morrermos, ou se Jesus voltar antes disso, nada do que nós temos vai ter valor diante de Deus. Ninguém vai poder chegar diante de Deus, não, mas lá eu tinha um emprego bom, lá eu tinha uma posição, lá eu tinha uma função, lá eu isso, lá eu aquilo. É questão de vida eterna, de salvação em Cristo Jesus. É de fidelidade ao Senhor Jesus, é de perseverança na vida cristã. Então vejamos aqui nesse versículo de número 3, quais foram os passos que foram dados ao ponto de chegar para a igreja lá no tempo do rei Ezequias ser fechada. E o que leva também um cristão a fechar o seu coração para o Senhor Jesus Cristo e desanimar na sua caminhada cristã e desistir de Jesus. Primeiro, se a gente for de trás para frente, não ofereceram holocaustos. Agora, aonde não ofereceram holocaustos? Nos santuários, na casa de Deus. A quem não ofereceram holocaustos? Ao Deus de Israel. Holocausto no Antigo Testamento, meus irmãos, significa um sacrifício. Lá no caso era um sacrifício de animal, como uma oferta a Deus. Se você pegar no livro de Levíticos, for lendo o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos até o 6 ali, mais ou menos, os irmãos verão que aqueles holocaustos eles tinham que ser oferecidos pelo menos 2 vezes por dia. Daniel, ele orava a Deus 3 vezes por dia. Nós encontramos no Novo Testamento os irmãos indo para a reunião de oração, por exemplo, na hora 9, que é às 3 horas da tarde. Eles tinham horários de se reunir, eles tinham horários de estarem juntos para orar, tinha local. O apóstolo Paulo vai dizer que eles foram para o local de oração. Jesus Cristo disse que o templo lá em Jerusalém deveria ser conhecido como casa de oração. E esta casa que nós nos encontramos aqui também é uma casa de oração. Então as pessoas iam para oferecer holocaustos, ofertas queimadas. E para que eles iam fazer isso? Para mostrar a sua dedicação a Deus. Para mostrar a sua devoção ao Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso. Para demonstrar a sua gratidão a Deus. Mas os sacrifícios também eram oferecidos a Deus como reconhecimento pelo pecado e confissão pelo pecado. Não ofereceram holocaustos. Tudo começa quando a gente começa a relativizar o pecado. Ah, não, só isso aqui. Ah, não, só aquilo ali. E vai ali aos poucos, sabe? O inimigo não tem muita pressa. No livro de Cantares, fala que não são as raposas que destroem o vinhedo, são as raposinhas. Muitas vezes o que vai minando a nossa vida espiritual são as coisas pequenas que nós deixamos de lado. E aí, se eu não reconheço mais aquilo como pecado, para que eu vou pedir perdão? Se eu não reconheço como pecado. Agora, pecado diante de Deus é pecado sempre, vai ser sempre. Deus não muda. Então, em todas as épocas, em todos os lugares, pecado é pecado e Deus não muda. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele se sacrificou por nós. Se você abrir a sua Bíblia aí, no livro de Hebreus, o capítulo de número 10, nós vamos ler o seguinte: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar-se perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. O que o escritor aos Hebreus vai dizer aqui é que aqueles sacrifícios, aqueles holocaustos que eram oferecidos lá no Velho Testamento, eram apenas uma sombra da realidade.
Aqueles cordeiros que eram oferecidos ali, eram a sombra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Aquela confissão que as pessoas faziam e o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, o inocente que deveria ser sacrificado no lugar do culpado, Jesus Cristo fez por nós. Ele se sacrificou por nós. O versículo de número 4 aí de Hebreus 10 diz: é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então é o sangue de Jesus Cristo. Versículo 12: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Jesus Cristo, ele se sacrificou por nós. Nós vimos isso quando estivemos aqui há poucos dias atrás, meditando, refletindo no capítulo 53 de Isaías. Ele foi levado como um cordeiro mudo para o matadouro. Ele deu a sua vida por nós. Mas a Bíblia diz que nós também precisamos nos oferecer a Deus como sacrifício. Não diz Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E por que nós não queremos nos sacrificar para as coisas de Deus? Por que queremos fazer as coisas para Deus só se der? Se exige um pouco mais de sacrifício, a gente já não quer mais fazer. Paulo continua dizendo no versículo 2 aí de Romanos 12, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos tomar a forma deste mundo. Mas o que é que está acontecendo entre nós, cristãos? Sejamos honestos e sinceros com nós mesmos. O que é que está acontecendo? Muita gente vivendo uma vida conformada, acomodada, negligente, infiel, ingrata e injusta para com aquele que deu a sua vida por nós. Jesus Cristo deixou toda a sua glória. Tem até um cântico que diz isso. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Ele já sabia tudo o que iria lhe acontecer. Mas ele veio e estava ali só e ferido no Gólgota. Para quê? Para dar a sua vida por mim, por você, por nós. Tem um hino dos Salmos e Hinos que diz: morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? O que nós estamos fazendo por aquele que deu a sua vida por nós? Só o que der, se der, quando der? Ou nós estamos dispostos a darmos, se necessário for, a nossa própria vida para Ele? Eu fico pensando, outro dia, estava comentando isso, não sei aonde, não sei para quem. Um texto que diz: se você não consegue competir com quem anda a pé, o que será se tiver que competir com quem corre a cavalo? Se a gente trouxer para a nossa realidade hoje se um vírusinho que causou uma pandemia, afastou muita gente de Jesus, desanimou muita gente, o que será quando a perseguição vier? Porque ela virá. Não sei quando, mas virá. O que será? Se um negocinho de nada já deixou alguns bancos aqui da igreja vazios, de outras igrejas aí vazias. Tivemos um concílio nacional há poucos dias. A conversa mais ou menos ali nos corredores era mais ou menos essa. Onde estão os nossos irmãos? O que aconteceu com eles? Hoje eu entendo um pouco uma mensagem que eu preguei há poucos dias atrás. 3 homens que choraram. Vocês lembram? Eliseu, olhando para Azael, ele começou a chorar e Azael disse: por que você está chorando? Eliseu disse: porque eu sei o mal que você vai fazer para o meu povo. Eu sei o mal que você vai fazer para o meu povo.
Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão, porque ele avisou para o povo: gente, vamos nos arrepender, vamos nos voltar para Deus. Se nós não nos arrependermos, se nós não voltarmos para Deus, Ele vai nos mandar para o cativeiro. E o povo disse: que conversa é essa? Nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos da promessa. Os irmãos sabem o resultado, eles foram para o cativeiro. Tem crente pensando que Deus é brasileiro. Os nossos irmãos nos países muçulmanos podem ser perseguidos e mortos, a gente não. Pode acontecer algumas coisas para aqui não. Por quê? Porque somos melhores? Ou porque Deus está nos dando ainda a oportunidade que Israel deixou passar? Jesus Cristo disse isso: vocês não souberam aproveitar a oportunidade da visitação de vocês. Será como nos tempos de Noé. Não perceberam. Então, muita gente está aí com a vida conformada, acomodada, infiel, negligente para com Deus. Interessante. De vez em quando a gente vê algumas reportagens na televisão, vídeos que mandam para a gente. Pessoas passam dia e noite numa fila para receber um benefício do governo. Passa a noite todinha, passa o dia todinho. Pessoas estão já há dias em manifestações políticas, longe de casa, na rua, dia após dia. Estou dizendo que isso seja errado, não. Está precisando de um benefício do governo? Vai para lá. Acha que tem que defender suas posições políticas? Faça o que você acha que precisa fazer. Mas para as coisas de Deus, ninguém passa uma noite. Ninguém fica mais de um dia. A mensagem começa a demorar, já começa... Por que para essas coisas nossas a gente tem tempo, tem disposição, tem dinheiro, tem tudo, e para as coisas de Deus, não? O que é que está acontecendo com nós cristãos? Por que é que muitos pais não permitem seus filhos faltarem à aula? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 6 horas da manhã. Acorda, está na hora de ir para a aula. Ai, mas hoje, não tem mais hoje. Aí no domingo, 8h30 da manhã, filho, vamos para a escola. Ah, não. Ah, então dorme mais um pouquinho. A escola secular é mais importante do que a escola bíblica dominical, onde nós estudamos a Bíblia. A escola secular está preparando seu filho para a vida aqui na terra. A escola bíblica dominical está preparando seu filho para a eternidade. Quantos pais, além de não trazerem seus filhos, ainda não vêm? Aí quando chega numa certa idade, vai chorar amargamente. Arrepender. Por quê? Então, meus irmãos, essa palavra é para nos despertar. O que eu estou fazendo da minha vida cristã? Porque no mundo em que nós estamos vendo, tudo é prioridade. Estudo é prioridade, emprego é prioridade, namorado é prioridade, passeio é prioridade, academia é prioridade, até pet é prioridade do que as coisas de Deus. Tudo é prioridade. Tudo toma o lugar de Deus. Por que você não veio no culto? Por que você não veio na escola? Por que você não veio na reunião? Não, porque eu tive que... Aí você vai ver, por isso. Não tinha um outro horário, não tinha outro dia. A gente precisa pensar, por quê? Por que estamos invertendo as coisas? A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas. Eu penso que nós perdemos muito da visão espiritual. A gente só consegue enxergar o que é material, o que é visível aos nossos olhos, o que é palpável às nossas mãos. Perdemos. Os nossos irmãos, quando nós estudamos o livro de Atos, o foco deles era Jesus. O foco deles era pregar o Evangelho. As outras coisas vinham apenas para dar suporte a isso. Hoje, as outras coisas são as prioridades em nossas vidas.
Meus irmãos, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, precisamos confessar os nossos pecados a Deus, precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Lá em Provérbios 28:13, diz assim: o que encobre o seu pecado, a sua transgressão, nunca prospera, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Nosso Deus é misericordioso. 1 João diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo Crônicas 7:14, nós mencionamos domingo passado: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Agora tem um texto em Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Presta atenção nessa palavra enquanto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Está dizendo que um dia algumas pessoas vão buscar e a oportunidade já passou. Vão invocar, ele não vai ouvir mais. E está escrito, é para nós sabermos disso. Está escrito não é porque ele é mau, não, é porque ele é bom, ele está avisando. Então precisamos. Não podemos fazer como aquelas pessoas no tempo de Noé, que cuidaram mais das coisas pessoais e deixaram as coisas de Deus de lado, e depois, quando viram, era tarde demais. Talvez chegaram lá, Noé abre a porta, mas Noé não podia fazer mais nada, porque quem trancou a porta foi Deus, não foi Noé. Queria que você pensasse um pouquinho essas perguntas que eu vou fazer. Como é que está a sua vida com Deus? Ele realmente tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Você está disposto a se sacrificar por Ele, como Ele, na pessoa de Jesus, se sacrificou por você, por mim, por nós? Então, o primeiro passo aí que levou o templo lá em Israel a ser fechado, foi: não ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. O segundo passo foi: não queimaram incenso. Incenso, na Bíblia, significa também oração. Salmo 141, versículo 2. Davi diz: subo à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Lá em Apocalipse capítulo 5, versículo de número 8, diz que os 4 anciãos e os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante de Jesus Cristo e ofereceram a Ele taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Não queimaram incenso. Não ofereceram a Deus orações. E interessante que aqui em 2 Crônicas 29, 11, diz que nós fomos escolhidos para oferecermos orações a Deus. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dEle, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Que coisa linda! Nós fomos escolhidos por Deus para estarmos diante dEle, diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. Ele nos escolheu para isso. Ele nos escolheu para nós o servirmos. Isso é um privilégio para nós, é uma honra. Tem muita gente que acha que está prestando favor a Deus por vir à igreja. Acha que está prestando algum favor a Deus por dizimar, por ofertar. Tudo é honra, tudo é privilégio que Deus nos concede. Nós não merecíamos nada disso, mas Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para sermos seus ministros e para queimarmos incenso, para oração, O incenso, ele era oferecido a Deus. Lembra da história de Zacarias, o pai de João Batista? Ele estava lá dentro do templo oferecendo o incenso tinha que ser oferecido continuamente, não podia deixar apagar. Quando ele recebeu a promessa de que sua esposa iria engravidar,
e aquele menino que nasceria seria o precursor do Salvador do mundo. Ele estava no templo oferecendo incenso a Deus. É no templo também que nós devemos nos reunir para orar. E isso continuamente. E o incenso era sagrado ao Senhor. Aí vem mais algumas perguntas. Como é que está a sua vida de oração? Alguém já disse que a igreja ela caminha, mas ela caminha de joelhos. Nossos joelhos ultimamente têm andado muito endurecidos, né? Os crentes de hoje, não sei. Alguns têm problema, não conseguem mesmo, mas muita gente pode, mas parece que, não sei. Não sei o que é conosco. A gente não quer se humilhar mais na presença do Senhor, será isso? De pôr o joelho no chão, a boca no pó e clamar a Deus. Então, como é que está a sua vida de oração? Quanto tempo que Deus lhe dá você tem gasto em oração? Uma vez alguém disse que Deus vai usar o nosso celular, o nosso computador, lá no céu. Porque quando Ele chamar, mas você quase não orava. Ah, isso é porque eu não tinha tempo. Aí Ele vai mostrar quanto tempo nós passamos no computador, quanto tempo nós passamos no WhatsApp. Não é que você não tinha tempo, você priorizou outras coisas. Nós priorizamos o que é importante para nós. Se a oração é importante para a nossa vida, então a gente deve gastar tempo em oração. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida de oração? Você tem gastado mais tempo orando do que no computador, do que no celular, do que na academia? Como é que está seu tempo com Deus? E o terceiro passo é: apagaram as lâmpadas. Lâmpada significa duas coisas na Bíblia. A própria Bíblia, o salmista diz lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E o testemunho. Mateus capítulo de número 5, quando Jesus Cristo está pregando o sermão do monte, ele vai dizer o seguinte nos versículos 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós também sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A Bíblia é chamada no Salmo 119, 105 de lâmpada, de luz. Agora, a Bíblia fechada, ela é como uma luz queimada. Ou uma luz que vive apagada. Não ilumina. Não tem utilidade. Então nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, para abri-la, mas não para deixar aberta. No Salmo 119 ou no Salmo 23. Mas para ler, para meditar. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E o nosso testemunho é também interessante. Eu sempre penso assim em relação à Bíblia, é que tem algumas pessoas que não têm Bíblia, porque onde elas moram, não tem como conseguir uma Bíblia. Alguns países comunistas, islâmicos, é proibido. Então algumas não leem porque não têm. Existem alguns casos que as pessoas têm a Bíblia, mas não sabem ler, não foram alfabetizadas. Mas tem casos que a pessoa tem a Bíblia, sabe ler, mas não pode ler, porque tem alguma deficiência visual e ainda não tem a Bíblia em áudio. Agora, pior do que isso, é a pessoa ter a Bíblia, saber ler, poder ler e não ler. É pior. E Deus vai cobrar. E Deus vai cobrar isso da gente. Quanto ao nosso testemunho,
nós temos que nos lembrar que nós somos uma luz a brilhar. Eu vou contar um caso aqui para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nós temos nos reunido pelo menos 5 dias na semana, todos os dias, 7h30 da manhã para orar. E talvez algumas pessoas não sabem, outras sabem que o semestre letivo da UNB começou há poucos dias, né? Poucos dias. E um dia antes de começar o semestre letivo, na nossa reunião de oração, a gente chegou no momento em que cada um podia fazer um pedido, e o André pediu assim: eu queria que vocês orassem por mim, para que eu não me esquecesse de que eu estou ali na UNB, não para fazer um curso, mas para pregar a palavra de Deus para os meus colegas e para os meus professores. Ele é uma luz a brilhar naquele lugar. Onde você trabalha, você tem que ser uma luz para brilhar naquele lugar. Onde você estuda, você tem que ser uma luz que brilha naquele lugar. Esse deve ser o nosso testemunho. Mas aqui diz que eles apagaram as luzes. Como é que está a sua leitura e estudo das Sagradas Escrituras, meu irmão? E quanto ao seu testemunho, como é que está diante das pessoas? Conta a história que aquele grande imperador conhecido como Alexandre o Grande, quando conquistavam a batalha, ele chamava então o sargento de milícia para prestar relatórios. E tinha uma coisa que Alexandre o Grande ele não tolerava. Ele não tolerava a covardia. Ele não admitia que um soldado seu fosse covarde, que fugisse da guerra. E naquele dia, ele sentado lá no seu trono, sargento de milícia dando relatório, trouxe à sua presença um rapaz macedônio, muito novo. E todos perceberam que quando Alexandre olhou para aquele rapaz, ele sentiu simpatia por aquele rapaz. Mas aquele rapaz, ele fugiu de uma batalha. E quando Alexandre ficou sabendo disso, ele mudou o semblante. Mas logo vendo que era um rapaz inexperiente, tão novo, logo ele voltou a ter simpatia por aquele rapaz e perguntou: jovem, qual é o seu nome? E o rapaz disse: eu me chamo Alexandre, Senhor. E Alexandre o Grande perguntou para ele: qual é o seu nome? Ele disse: Alexandre, Senhor. Alexandre levantou, foi até onde ele estava, chegou bem perto dele e perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: Alexandre, Senhor. Alexandre pegou ele pelo colarinho, apontou para ele e disse: jovem, mude as suas atitudes, ou então mude o seu nome. Qual é o seu nome? Eu sou cristão, Senhor. Qual é o seu nome? Eu sou cristão, meu Senhor. Qual é o seu nome? Eu sou cristão. Então mude as suas atitudes, dê um bom testemunho, seja uma luz a brilhar, ou então mude o seu nome. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o final ou do mundo ou da nossa vida. Logo, logo todos nós estaremos diante de Deus, talvez bem mais cedo do que a gente pode imaginar. De alguma forma, eu e você, ou estamos contribuindo para que a igreja cresça, o reino de Deus se expanda, ou nós estamos contribuindo para a igreja se tornar mais fraca. De alguma forma, não tem meio termo. O que fizeram os antepassados aqui do rei Ezequias? Já chegando ao final também da nossa mensagem. Os versículos 6 e 7, Ezequias explica o que eles fizeram. Nossos pais prevaricaram, fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, deixaram o Senhor nosso Deus, desviaram o seu rosto da casa do Senhor, voltaram as costas para Deus e para a sua casa, fecharam as portas da casa do Senhor, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, não ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. E se você voltar um pouquinho, eu não vou ler, mas o capítulo de número 28
conta a história aí do reinado de Acais, que é o pai de Ezequias. Foi no reinado de Acais que tudo isso aqui aconteceu. Acais foi um rei muito mau, ele chegou a fechar o templo da casa do Senhor, tirou tudo lá de dentro. A Bíblia diz aqui, no texto lido, que tiraram do santuário a imundície que havia lá dentro. Eles fizeram isso. E o que foi que aconteceu? Versículos 8 e 9. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. E Deus os entregou ao terror, ao espanto, aos assobios, como vós o estás vendo com os próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Mas, para a glória de Deus, a Bíblia diz que o rei Ezequias, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, o versículo 17 vai dizer que foi no primeiro dia. Parece que foi o primeiro ato dele, quando ele assumiu o reinado de Israel, mandar abrir as portas do templo, limpar o templo. Nós vamos voltar a ter uma casa, a casa de Deus, onde nós vamos prestar culto a Deus. E aí ele chama os sacerdotes e os levitas e diz: santificai-vos agora, ou seja, santificai primeiro vocês e santificar a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, vamos tirar do santuário a imundícia. E fizeram isso. E se você continuar lendo aí o restante do capítulo 29 e 30, você vai ver as grandes mudanças até o final do capítulo 32 que Ezequias fez ali em Israel. Mas, para nós finalizarmos, nesse capítulo 29, versículo 36, 35 e 36, diz que ofereceram holocaustos em abundância, a gorduras, ofertas pacíficas, libações para os holocaustos. Aí se estabeleceu de novo o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez essa obra. Deus abençoou novamente o seu povo. Se você continuar lendo aí, você vai ver que os inimigos, os assírios, vieram contra Judá. Eles já tinham levado o reino do norte cativo, agora vieram contra Judá, mas não prevaleceram. Não prevaleceram, porque o Deus de Israel estava com o seu povo, porque o buscaram novamente. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar você a pensar primeiramente na sua vida pessoal. Como é que está a sua vida pessoal diante de Deus? Como é que está o seu coração? O que é que tem dentro do seu coração? O que é que ocupa o seu coração? Quais são as prioridades da sua vida? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Tudo vai passar. Tudo vai passar. Interessante que nós cantamos um cântico que diz: tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és fiel e tão bom. Nós reconhecemos que Deus é fiel. E Ele é. Mas nós estamos sendo fiéis para com Ele. Sabe, meus irmãos, as profecias bíblicas estão se cumprindo. Só não vê quem não quer. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para buscar a sua igreja. E eu tenho certeza que o desejo dele, o desejo do meu coração, é que você esteja preparado. Não ser pego de surpresa para subir ao encontro do Senhor nos ares. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Senhor nosso Deus,
nós reconhecemos que temos sido negligentes para contigo, temos sido negligentes em relação à oração, à leitura da palavra, temos sido negligentes para com a nossa igreja, temos sido, ó Deus, negligentes no evangelizar, no contribuir. O Senhor é tão bom. O Senhor nos deu a vida eterna, nos deu a salvação. O Senhor tem nos dado a vida. O Senhor nos dá o ar que nós respiramos, o sol que brilha, a chuva que cai, o alimento. Toda boa dádiva provém de Ti, Senhor. Tudo que somos, tudo que temos, provém de Ti. Porque Tu és bom. A Tua misericórdia dura para sempre. Inclusive se renova todas as manhãs a nosso favor. E também de geração em geração tem sido a Tua fidelidade para conosco. Perdoa a nossa negligência, a nossa infidelidade, a nossa ingratidão. Temos sido tão injustos para contigo, Senhor. Perdoa-nos. Mas nós te pedimos perdão não para continuarmos da mesma maneira. Terminar esse culto e esquecer tudo que ouvimos. Queremos mudanças. Queremos transformação na nossa vida. Não sabemos o dia e a hora que Jesus há de voltar. Mas Ele vai voltar. Queremos estar preparados. Que nós sejamos instrumentos em Tuas mãos. Para fazermos a nossa igreja crescer. O Teu reino se expandir nesse mundo. Despovoarmos o inferno. Vencermos, ó Deus, todos os nossos inimigos e inimigos do Senhor. Pelo poder e pela autoridade que já nos foi dada pelo nosso Senhor Jesus. Eu quero pedir por cada um de nós que aqui estamos nesse templo. Por cada um que está participando conosco de sua casa. Ó Deus, por cada irmão e irmã no mundo inteiro que tem Jesus Cristo como Salvador. Sustenta-nos com a Tua destra fiel. Não permita que venhamos a desanimar e a desistir do Senhor Jesus. Socorre aqueles que já fizeram isso. Tenha misericórdia em nome de Jesus. Porque disso depende a nossa eternidade. Nós te oramos, te suplicamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo.